Quantos pares ordenados de inteiros x e y, não necessariamente positivos, satisfazem a equação y menos y sobre x igual a 2022? Então, antes de sair fazendo conta, é importante a gente analisar aqui a nossa equação para saber o que a gente quer. Nota que a gente está interessado aqui em resolver essa equação para inteiros não necessariamente positivos, mas para números inteiros. Então, o x e o y aqui, que a gente vai querer encontrar, tem que ser inteiros. Aí duas coisas você pode perceber de cara aqui. A primeira é que o x tem que ser diferente de zero. Então, x é diferente de zero. Por quê? Porque ele está no denominador. A gente vai ter que fazer uma divisão aqui do y por x. Então, só faz sentido para x diferente de zero. E a segunda é que esse y sobre x tem que ser um número inteiro também. Porque se a gente tiver um y inteiro, e aí esse y sobre x fosse fracionário aqui não inteiro, não teria como a diferença dar o inteiro, que é o 2022. Então, de cara, só de olhar para a equação e saber que a gente quer buscar aqui x e y inteiros, a gente sabe que o y sobre x é inteiro. E aí, o que acontece? Se isso aqui é um inteiro, isso significa que o x é um divisor de y. A gente vai ter que o y sobre x vai ser igual a um a inteiro. Então, isso implica que o y é igual a vezes x. Então, beleza, a gente encontrou aqui que o y é um múltiplo de x e agora vamos substituir o y na equação por a vezes x. Então, vai ficar, a nossa equação original vai virar a vezes x no lugar de y, menos ax dividido por x, igual 2022. Agora, o que dá para fazer aqui? Você vê que cancela o x, e aí fica ax menos a igual a 2022. Ax menos a igual a 2022. Aí dá para colocar aqui o a em evidência. Você tem o a multiplicando x e o a que multiplica 1 aqui. Então, isso é o mesmo que a vezes x menos 1 igual 2022. Aí você nota o quê? Você nota que o a multiplicado por esse x menos 1, aqui são dois inteiros. O a é inteiro, o x é inteiro, então x menos 1 é inteiro. Então tem um produto de dois inteiros que dá 2022. Então o a e o x menos 1 têm que ser divisores de 2022. Por isso que nessas provas de Olimpíada é sempre bom você saber a fatoração do ano que você tá, porque sempre cai questões envolvendo o ano, no caso aqui a prova do ano passado usou 2022, e aí aqui você vê que tem que contar divisores agora. A gente quer saber quantas soluções aqui, quantos pares x e y satisfazem essa equação, e agora a gente encontrou aqui que o x menos 1 tem que ser um divisor de 2022. Aí você tem que saber aqui, ou fatorar na hora, que o 2022 é 2 vezes 3 vezes 337. Então essa é a fatoração em primos do 2022. Então, como eu expliquei no meu vídeo de ontem, quando você tem a fatoração, você pode contar a quantidade de divisores. É bem fácil aqui, você tem, nesse caso, só primos com expoente 1. 2 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 337 elevado a 1. Então, quantos divisores positivos tem o 2022? O número de divisores positivos de 2022 vai ser igual a pegar os expoentes aqui, somar 1 e multiplicar. Então, é 1 mais 1, que multiplica 1 mais 1, que multiplica 1 mais 1. Ou seja, é 2 ao cubo, vai dar 8. Então, ele tem 8 divisores positivos. Que corresponde ao quê? A você pegar divisores desse número, tem que ser da forma 2 vezes 3 vezes 337 com algum expoente que tem que ser 0 ou 1. Porque o maior expoente que aparece aqui é 1, em cada um desses primos. Então, como o expoente só pode ser 0 ou 1, tem duas possibilidades de expoente para pôr no 2. 0 ou 1 no 3, tem duas possibilidades de novo. E o mesmo para o último, 337. Então, só para deixar claro o que a gente está fazendo aqui, a gente quer contar o número de soluções para a equação original, que é y menos y sobre x igual a 2022, em inteiros aqui, x e y. Aí primeiro a gente descobriu que o y é um múltiplo de x, e aí depois, substituindo o ax no lugar de y, a gente encontrou que o x menos 1 é um divisor de 2022. Então o que vai acontecer? Para cada x menos 1 aqui que a gente escolher um divisor de 2022, a gente vai ter uma solução diferente para essa equação. Por exemplo, um exemplo só, se você tiver x menos 1 igual aqui a um desses divisores positivos, por exemplo, o 2. Então, 2 é um divisor de 2022. Então, se o x menos 1 é igual a 2, com certeza o a tem que ser igual a quanto? Igual a 2022 dividido por 2, ou seja, 1011. Por quê? Porque eu sei que o a vezes x, essa equação que a gente chegou, a vezes x menos 1, tem que dar igual a 2022. Então, se o x menos 1 é 2, o a é 1011. Para o produto deles dá 2022. E nesse caso, a gente encontra o quê? A gente encontra que x é igual a 3, porque só passar o menos 1 para o lado direito.
E o y é dado por a vezes x. Então, nesse caso, o y seria quanto? Seria 1011, que é o a, que multiplica x, que é 3. Então, seria 3033. E aí a gente encontrou aqui um par que é a solução. Ou seja, o par seria x igual a 3 e y igual a 3033. Então, por isso que a gente quer contar os divisores do 2022. Porque para cada um desses divisores, você iguala o x menos 1 a ele e vai encontrar aqui um par que é a solução. E a gente quer contar o número de soluções. Agora, tem mais uma sutileza aqui, que ele está pedindo explicitamente aqui que não são necessariamente positivos os números. Então, esses inteiros, x e y, podem ser negativos. Então, não basta aqui a gente contar os divisores positivos do 2022. Tem que considerar também os negativos. E aí, quantos são os divisores negativos? São exatamente a mesma quantidade, 8. Porque para cada positivo você tem o menos ele, que é o negativo. Ou seja, por exemplo, 2 vezes 1011, que a gente viu ali, são divisores aqui de 2022. Só que se eu botar um sinal de menos em cada um, menos 2 vezes menos 1011 também dá 2022. Então, para esse par aqui de divisores, 2, 1011, tem o correspondente com negativos aqui, que é o menos 2, menos 1011. E para qualquer outro que você pegar, vai valer a mesma coisa. Então, a conclusão é que existem também 8 divisores negativos. E aí, o total de divisores inteiros vai ser 16, né? Vai somar aqui 8 positivos, 8 negativos, 16. Mas aí, a resposta do problema não vai ser 16. Porque tem mais uma sutileza ainda, que é o que a gente falou lá no início, que o x, com certeza, tem que ser diferente de 0. Então, a gente não vai poder pegar aqui um divisor específico. Porque a gente viu que o x menos 1 divide 2022. Então, se o x não pode ser 0, a gente não vai poder usar o caso do x menos 1 ser o divisor de 2022, que é o menos 1. Porque isso seria equivalente a assumir que o x é igual a 0. Então, a gente vai poder usar quantos divisores? A gente vai poder usar qualquer um aqui dos positivos, que são 8, e todos os negativos, menos o menos 1. Então, vão ser 7 negativos, 8 positivos, e o total dá 15. Então, se tem 15 possibilidades para o x menos 1, e para cada uma delas tem o y correspondente, que é igual a vezes x, a nossa resposta aqui vai ser que tem 15 soluções de pares aqui x e y, que são soluções dessa equação. Y menos y sobre x igual a 2022.